Bom, turma, esse vídeo eu vou deixar aqui a atividade, mas antes eu vou falar de uma outra figura para vocês, que é o círculo. Pessoal, o que é o círculo? O círculo é o mesmo que a circunferência. E o círculo ele serve como base de alguns polígonos, de alguns poliedros, como por exemplo o cilindro, como por exemplo o cone, como por exemplo a esfera. Então, tudo que tem a base redonda, se você quer obter a área dessa base, você vai usar essa fórmula aqui, ó. A de área é igual a π vezes r ao quadrado. Não esqueça, pessoal, o círculo ele tem algumas características. Você tem o comprimento, que é a comprimento do círculo. Como é que se calcula? C é igual a 2 vezes π vezes r. E a área? A área é π vezes r ao quadrado. Sabendo que r é o raio, o π vale 3,14. E o que significa D? D é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes R. Porque ó, do centro até a lateral, isso é chamado de R. Se eu quero de um lado ao outro, isso vai ser 2R. Por isso que é o diâmetro. Não esqueça, tá? Mas nós estamos falando de área. Então, olha aqui, ó. Esse é um caso interessante, porque ó, determine a área da figura colorida. Vejam vocês que aqui eu tenho duas figuras. Eu tenho um círculo que não está colorido e eu tenho essa outra parte colorida. Então, se eu tenho uma figura colorida e tem uma parte que não é colorida, eu vou ter que calcular a área separado e depois subtrair. Mas primeiro eu vou calcular a área do quadrado. Você sabe que o quadrado é base vezes altura ou é L ao quadrado. Quem é o lado? O lado é 6. Se aqui vale 6, aqui 6, aqui 6, aqui 6. 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. E a área do círculo é 3,14 vezes R. Quem é o R? Sabe que aqui, ó, de um lado é o outro, é o diâmetro, ó. De um lado a outro eu tenho o diâmetro. Ele está dizendo que ele todo vale 6. Só que o raio é a metade. Qual é a metade de 6? 3. Só que a área lá ele está elevado ao quadrado. Então, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3,14 deu 28,26. Aí agora você subtrai a área do quadrado menos a área do círculo. A área do quadrado não é 36? A área do círculo não é 28 menos 26? Fazendo essa subtração, o resultado da área colorida, filhinho, é 7,74. Tudo bem? Vocês viram aí a diferença quando eu tenho que somar e quando eu tenho que subtrair, quando as figuras são iguais ou diferentes, quando as figuras são diferentes? É basicamente isso, beleza? Então agora eu vou deixar uma atividade para vocês treinarem. Veja bem. Calcule a área dos triângulos, tá aqui, ó. Essa aqui é base vezes altura, que você tem a base, tem a altura. Essa daqui você vai calcular o semiperímetro e depois jogar naquela forma, porque você não tem altura. Determine o perímetro do polígono losango de lado 8. O losango tem todos os lados iguais, acabamos de ver. Se ele tem um lado 8 e eu quero o perímetro, quanto é que é todo o contorno do losango? Quanto é que vale? O polígono regular octógono tem perímetro igual a 200. Qual é o valor desse lado? Qual é o valor do lado desse polígono? 200. Octógono, 8 lados. Nós resolvemos um exemplo bem parecido. Calcular a área do quadrado de lado 5. Estou dando o valor do lado. Você vai calcular a área do quadrado. Determine o lado do quadrado sabendo que sua área mede 121. Opa! Aqui tem uma questão interessante. Pessoal, eu já estou dando o valor da área. Se eu estou dando o valor da área, você vai descobrir o L. Ele está dizendo, ó, a área, ó, determine o lado. Ó. Ele quer saber o valor do L, do quadrado, sabendo que a área vale 121. Então, você vai pegar A é igual a L ao quadrado. O valor do A é 121 e tirar a raiz quadrada dele. Determine a área do retângulo, cuja base mede 8 e a altura 5. Retângulo, como é que se calcula? Base vezes altura e vai na fé. Determine a base do retângulo, cuja área mede 140 e a altura 70. Opa, ó. Lembra bem. Determine a base do retângulo. Eu estou dando o valor da área. O valor é 140. A altura vale 70. Então, você vai descobrir o valor de quem? Da base. Ó, determine a base do retângulo cuja área mede 140 e a altura 7. Se a altura é 7 e a área 140, você vai descobrir a base. É só substituir na fórmula os valores e aí você vai fazer o cálculozinho. Determine a área do trapézio abaixo. Então, aqui você tem ó, base maior, base menor e altura 3. 10, 5 e 3. E aqui você tem duas figuras, ele quer a área delas. Então, você tem base menor, base maior
que essa base aqui é a mesma dessa, que vale 8. Você tem essa altura aqui que vale 7 e você tem essa altura do trapézio que vale 6. Acabou, professor? Claro que não, filhinho. Determine a área do losango. Diagonal maior, diagonal menor. Só jogar na forma. A área do losango mede 64 centímetros quadrados. A diagonal menor tem valor 4. Determine a diagonal maior. Só lembrar da forma. Eu estou dando a área do losango e a diagonal menor. Você vai descobrir a maior. Determine a área do círculo cujo diâmetro mede 28. A área do círculo, acabei de falar agora, inclusive está nesse vídeo no começo. Π vezes R ao quadrado. Só que eu estou dando o valor de quem? Do diâmetro. Como é que se descobre o raio? É a metade. Determine o raio do círculo cuja área mede 28,26. Eu quero aqui o raio. Então eu estou dando o valor do A. O π, 3,14, você tem o R ao quadrado. Substitui. Alunos, façam as atividades, por favor. São essas atividades que eu vou homologar sua presença e te dar uma notinha no final para fechar o bimestre. Um abraço a todos.